Tudo bom? Vamos iniciar mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre a lei dos senos. O que é a lei dos senos? Para que serve a lei dos senos? Bom, nós sabemos como calcular as relações métricas no triângulo retângulo. Agora, o que fazer quando o triângulo não é retângulo? Nós temos duas alternativas quando o triângulo não é retângulo. Uma delas é a lei dos senos, que nós vamos ver nessa videoaula. Bom, o que significa a lei dos senos? O que diz a lei dos senos? A lei do seno diz o seguinte: em um triângulo qualquer, as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos a esses lados. E essas razões são iguais à medida do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Vamos observar o que significa isso por meio de uma figura. Então, eu tenho uma circunferência aqui, que é o centro da circunferência, e nessa circunferência eu vou desenhar um triângulo. Está aqui o triângulo ABC, o centro O raio da circunferência é R, e, lembrando, oposto ao vértice A, eu tenho a medida A. Oposto ao vértice B, eu tenho a medida B. Oposto ao vértice C, eu tenho a medida C. A lei do seno diz o quê? Diz que cada lado é proporcional ao seno do ângulo oposto, ou seja, o lado A, a medida A, é proporcional ao seno do ângulo A. A medida B está na proporção com o seno do ângulo B. Do mesmo modo, C proporcional ao seno de C. E essas razões, todas elas são iguais ao diâmetro, a 2 vezes o raio. Nós vamos fazer uma demonstração dessa propriedade. Então, inicialmente eu tenho aqui um triângulo ABC, medida do lado A, oposto ao vértice A, B, oposto ao vértice B, C, oposto ao vértice C, ok? Para fazer a demonstração, nós vamos fazer o seguinte: o primeiro passo é traçar a altura AH desse triângulo. Observe que é um triângulo qualquer, ele não é retângulo. Então, vou aqui traçar. Tracei a altura, ok? A altura é sempre perpendicular à base, e a medida da altura eu vou chamar de H. Tranquilo? Até aí? Então, vamos seguir em frente. Observe que a altura dividiu o triângulo original em dois triângulos, HBA, então HBA, esse triângulo que ficou à esquerda, e o triângulo à direita, HCA. Tranquilo? Vamos seguir? Então vamos lá. Então, no triângulo retângulo HBA, o seno do ângulo B é o cateto oposto. Olha só esse pedaço. É o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é C. Isolando H, vou passar o C que está dividindo, multiplicando, H é C vezes o seno de B. Beleza? Agora vamos olhar o outro triângulo, o triângulo HCA. O seno de C é o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é B. Ou seja, o H, o B passa multiplicando, H é B vezes seno de C. Observem que nas duas eu tenho isolado H. Então quer dizer que C seno de B é igual a B seno de C, porque a altura H é a mesma nos dois. Tranquilo? Ora, vamos passar o seno de C dividindo aqui e o seno de B dividindo do outro lado. Eu vou chegar aqui, C sobre seno de C é igual a B sobre seno de B. É uma parte daquela demonstração. Se a gente proceder do mesmo modo, proceder de forma semelhante, traçando, por exemplo, a altura aqui a partir de C, eu vou chegar aqui, A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. E isso tudo é igual ao diâmetro. Tranquilo? Essa é a lei dos senos. Vamos fazer um exercício, um exemplo de aplicação da lei dos senos? Então vamos lá. Eu tenho aqui um triângulo a seguir representado, o ângulo A, está aqui em cima, mede 135 graus.
O ângulo B mede 15 graus. Eu tenho que o lado BC mede 2 raiz de 2. E o lado aqui AB mede x. Ok? A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: quanto que mede esse ângulo C? Lembra que em todo triângulo a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então nós podemos fazer que, aqui do lado vamos fazer a resolução, que A mais B mais C é 180 graus. Como o A vale 135 e o B vale 15, eu posso dizer então que C vai ser igual a 30 graus. 135 mais 15 é 150. 180 passou para lá subtraindo. 180 menos 150 é 30 graus. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. O que eu tenho da lei dos senos? X sobre seno de C é igual a 2 raiz de 2 sobre o seno de A. Tranquilo? Então tá aqui. Mas quanto que vale o seno de 135? Se você olhar lá no teu material, lá na apostila, nós vimos que o seno de um ângulo é igual ao seno de 180 menos esse ângulo, quando esse ângulo for um ângulo obtuso. Ou seja, o seno de 135 é igual ao seno de 45. E quanto que vale mesmo o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então nós temos que 2 sobre raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 1 meio. Posso simplificar o 2 que está dividindo aqui nas duas frações. Raiz de 2 simplifica com raiz de 2, o x é igual a 2 centímetros. Tranquilo? Alguma dúvida nisso, gente? Ficou claro para todos? Qualquer coisa, manda a pergunta lá no fórum, ok? Então agora é com vocês. Temos várias atividades propostas no ABA. Desejamos a todos um bom estudo. Um abraço, até mais.